Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Eu sou o Paulo Gomes, professor aqui da FURG, do curso de Psicologia, e também trabalho na Secretaria de Educação à Distância. E eu vou falar com vocês um pouquinho nesse vídeo curtinho sobre os 4 Cs, né? As habilidades que são necessárias para lidar bem, se sair bem nessa sociedade tecnológica do século XXI. São os chamados 4 Cs. Criatividade, cooperação, comunicação e pensamento crítico. Em inglês, critical thinking. Nosso sistema educacional, né, gente, ele foi construído para uma economia que, na verdade, não existe mais. Na economia agrária do século passado, era suficiente dominar a leitura, a escrita, a aritmética, mas em nosso atual mundo, inundado por tecnologia digital, microeletrônica, isso simplesmente não é mais suficiente. Se os estudantes de hoje querem competir nesse mundo, nessa sociedade, eles devem desenvolver também habilidades para serem comunicadores proficientes, né? Grandes comunicadores. Eles devem desenvolver habilidades para serem criadores, pensadores críticos e colaboradores, que são os 4 Cs. O que nós percebemos é que o aquecimento global, a intensa imigração, doenças pandêmicas como nós estamos vivendo hoje em dia, né? E o próprio colapso financeiro que provavelmente vai seguir a essa pandemia, são apenas algumas das questões que os alunos de hoje terão, ou melhor, né, já estão, né, vivendo tudo isso no presente, né? Eles serão chamados a enfrentar, já são chamados a enfrentar, né? Então, os alunos de hoje eles devem estar preparados para resolver esses desafios. E vocês já pensaram como é complicado no ensino, né? Os professores que têm que ensinar algum tipo de habilidades, de conteúdos que em um ano podem estar completamente defasados e serem inúteis. O que ensinar para que esse aluno desenvolva competências que façam com que ele possa interagir de forma adequada com esse futuro que pode acontecer qualquer coisa, no qual pode acontecer qualquer coisa. Né? E, além disso, essas habilidades, né, as habilidades e as demandas da força de trabalho mudaram dramaticamente nos últimos 20 anos. O rápido declínio na rotina do trabalho foi bem documentado por muitos pesquisadores, por muitas organizações, e, ao mesmo tempo, houve um rápido, digamos, aumento de trabalhos que envolvam comunicação não rotineira, analítica e também habilidades interativas. O mercado de trabalho de hoje exige competências como o pensamento crítico e a capacidade de interagir com pessoas de diferentes bases culturais, que é o que a gente chama de competência cultural. Nossa força de trabalho em constante mudança cria uma necessidade crítica de inovação. Os alunos de hoje eles precisam de habilidades de pensamento criativo e de resolução de problemas, não apenas para resolver os problemas de seus empregos atuais, mas para enfrentar os desafios de se adaptar às nossas constantes mudanças da força de trabalho. E é claro que os 4 Cs eles precisam ser totalmente integrados nas salas de aulas de nossas escolas, em todo o nosso país, para produzir cidadãos preparados realmente para esse século XXI, que nós não temos a menor ideia do que pode acontecer. A rapidez das mudanças em todos os aspectos da nossa existência, isso é visível, né? É a forma que compramos, a forma que nós conhecemos pessoas, a forma como nos relacionamos, até mesmo a forma como nós exercemos nossa sexualidade. Isso tudo tem mudado de uma forma surpreendente. Né? E essa apresentaçãozinha, então, que eu estou fazendo aqui, eu vou simplesmente fornecer uma visão geral muito rápida dos aspectos fundamentais dos 4 Cs, ok? Então, né, por exemplo, a gente vai tentar puxar algumas reflexões no estilo: o que você, professor, pode fazer na sua sala de aula para preparar melhor seus alunos para os desafios da cidadania do século XXI?
Como os educadores podem se tornar mais intencionais e propositivos sobre pensamento crítico, colaboração, comunicação e criatividade, como competências que nossos jovens deverão desenvolver totalmente quando eles finalizarem o ensino básico. Como os educadores podem trabalhar colaborativamente para melhorar seu desempenho, dos alunos também, com relação aos 4 Cs? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os 4 Cs. Eu vou trocar de tela, vou dividir com vocês aqui a tela rapidamente e colocar um slide, tá bom? E a gente vai desenvolver um pouquinho esse assunto com vocês. Vamos lá, acho que já está certinho aqui, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas habilidades. Vamos começar falando um pouquinho sobre pensamento crítico e solução de problemas. A ligação entre pensamento crítico e educação ela é muito óbvia, né? A pessoa não pode aprender bem sem pensar bem. O pensamento crítico ele contribui para o sucesso profissional, mas também para o sucesso no ensino superior. Hábitos mentais, digamos assim, como análise, interpretação, precisão e exatidão, resolução de problemas, raciocínio lógico, né? Podem ser tão ou mais importantes que o conhecimento do conteúdo e na própria determinação do sucesso nos cursos universitários. Então, ensinar o pensamento crítico e a solução eficaz de problemas na sala de aula é vital para os alunos. Aprender o pensamento crítico leva os alunos a desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, um nível mais alto de concentração, habilidades analíticas e melhor processamento de pensamento. Os cidadãos de hoje eles devem ser pensadores críticos ativos para poderem comparar evidência, avaliar reivindicações concorrentes e tomar decisões sensatas. Olha o nível o volume, né, gente, de informações que nós temos à nossa disposição o tempo inteiro, numa época de uma inundação de notícias falsas, as chamadas fake news, né? Nós temos que saber como separar o joio do trigo para tomar decisões sensatas. Então, as famílias de hoje, do século XXI, elas devem peneirar uma vasta gama de informações sobre atividades financeiras, de saúde, cívicas e até mesmo de lazer, a gente pode dizer. E também formular planos de ação que sejam plausíveis. Então, o pensamento crítico e a solução de problemas, eles podem ser definidos de várias maneiras, né? Eu gosto de falar de algumas características importantes. Por exemplo, raciocinar eficazmente, ou seja, usar vários tipos de raciocínio, né? Indutivo, dedutivo, etc., como apropriado para uma determinada situação. Usar o pensamento sistêmico, como, por exemplo, ao analisar como partes de um todo interagem uns aos outros para produzir resultados gerais em sistemas que são altamente complexos. Uma outra forma é fazer julgamentos e decisões, como, por exemplo, ao analisar e avaliar efetivamente as evidências, os argumentos, as reivindicações e mesmo a sua própria crença, né? Colocá-la sempre sob escrutínio. Analisar e avaliar as principais alternativas e pontos de vista, sintetizar e fazer conexões entre informações e argumentações, interpretar informações e tirar conclusões com base na melhor análise, refletir criticamente sobre experiências de aprendizado e processos, né? Um outro aspecto é a própria solução de problemas, e aí a gente pode dar como exemplo resolver diferentes tipos de problemas desconhecidos de maneira convencional e também inovadoras, identificar e fazer perguntas significativas que esclareçam vários pontos de vista e levem a melhores soluções. Tudo isso que eu acabei de colocar faz parte do pensamento crítico e da solução de problemas. Assim, em termos de perguntas, né, eu diria assim, para a reflexão do professor, é interessante que ele considere, né, para práticas de sala de aula, algumas perguntas, como, por exemplo,
Como você, professor, pode modelar o pensamento crítico e a resolução de problemas para os seus alunos? Que tipo de ambiente de aprendizagem é necessário para desenvolver as habilidades de solução de problemas em sua sala de aula? O que você poderia fazer para tornar o pensamento crítico e a resolução de problemas mais intencional e proposital em sua sala de aula? E, professor, como você pode incentivar os alunos a serem melhores pensadores críticos e solucionadores de problemas? Como você e seus colegas professores podem trabalhar coletivamente para priorizar uma pedagogia mais efetiva do pensamento de ordem superior nas salas de aula? São questões ligadas, então, ao pensamento crítico. Vamos passar agora para o segundo C, que é a comunicação. Bem, a importância da comunicação é óbvia, né, gente? Os alunos eles devem ser capazes de analisar e processar efetivamente uma quantidade esmagadora de comunicação em suas vidas. Quais fontes de informação são precisas? Quais não são? Como elas podem ser usadas ou alavancadas de forma eficaz? A gente percebe que o poder da mídia moderna e a onipresença de tecnologias de comunicação em todos os aspectos da vida torna o ensino de habilidades de comunicação consistente ainda mais importantes. E, embora a educação tenha sempre enfatizado a leitura fluente, a fala correta, a redação clara, existem evidências de que os alunos não estão dominando essas habilidades mais básicas. As habilidades de comunicação são especialmente críticas na expansão da economia na área de serviços, por exemplo. Relacionamento com clientes e colegas de trabalho é de vital importância. Comunicação linguística e culturalmente eficaz de escuta, de empatia, né? E habilidades de comunicação eficazes são habilidades essenciais para todas as pessoas na economia de serviços e no trabalho em geral. Né? Pode ser percebido na comunicação complexa, que envolve explicação, que envolve negociação, e em outras formas também, de onde qualquer lugar que exista, na verdade, intensa interação humana. Né? É pouco provável que trabalhos que exijam esse tipo de habilidade, gente, sejam automatizados. Os trabalhos que são automatizados são trabalhos de um nível inferior. Quanto maior o nível de interação e necessidade de comunicação, menor a probabilidade de que esse trabalho seja no futuro automatizado, substituído por máquinas. Né? Então, para a gente, comunicação envolve comunicar-se claramente, ou seja, articular pensamentos e ideias efetivamente usando habilidades de comunicação oral, escrita e não verbal de várias formas e contextos, ouvir efetivamente para decifrar o significado, incluindo conhecimentos, valores, atitudes, intenções. Envolve também usar a comunicação para vários propósitos, né? Por exemplo, para informar, para instruir, para motivar, né? Para persuadir. Envolve também usar várias mídias e tecnologias, né? E saber avaliar o impacto e a sua efetividade do uso dessas mídias e tecnologias. E também envolve, num nível muito mais consistente, né? Comunicar-se efetivamente em diversos ambientes, e aí incluindo idiomas, ser multilingüe, né? Ser multicultural. Né? Essa nossa sociedade está cada vez mais multilinguística e multicultural. Então, dominar essas questões é fundamental. E aí a gente coloca algumas perguntas para o professor, né, para integrar a comunicação nas práticas de sala de aula. Então, por exemplo, considere, por exemplo, professor, as seguintes perguntas. Como você pode modelar as habilidades de comunicação para os seus alunos? Como você pode enfatizar habilidades de comunicação em geral e habilidades de comunicação oral em particular em sua sala de aula? Como os alunos podem ser incentivados a fazer apresentações orais para variados públicos da comunidade? Como você pode incentivar os alunos na sua classe para serem melhores comunicadores? Como os alunos podem ser incentivados a usar tecnologia e novas mídias para comunicarem de forma inovadora e efetiva? São questões, então, que eu deixo para os professores nesse aspecto dos 4 Cs. E nós passamos ao terceiro, que é a colaboração.
Bem, a colaboração, né, gente, fica muito fácil da gente ver quando a gente, né, acho que todos os professores devem conhecer a Wikipedia, por exemplo, que é um site que destaca muito facilmente como o nosso é conectado e enfatiza, né, o poder da colaboração entre milhares, milhões de pessoas, né, que estão interconectadas. E os benefícios do trabalho colaborativo ficam muito evidentes ali. Né? Estou dando esse exemplo da Wikipedia porque é muito fácil da gente entender. O que a gente percebe é que pessoas que trabalham juntas podem produzir recursos extremamente inclusivos e valiosos. Geralmente, a colaboração é aceita como uma habilidade essencial para alcançar resultados significativos, eficazes. Mas a gente pode afirmar que na última década, no entanto, né, ela tornou-se cada vez mais, digamos assim, ficou mais claro, né, que a colaboração não é só importante, mas ela é necessária para estudantes e empregados, devido à globalização e à própria ascensão e massificação da tecnologia. Né? Assim, nós percebemos que vários estudos têm enfatizado a importância da colaboração. Eu chamo a atenção para o James Surowiecki. Né? Ele coloca esse autor, né, no sobrenome meio complicado, sopa de letrinhas, né? Ele dá um exemplo interessante. Ele explica como usamos, abre aspas, né, a sabedoria das multidões, fecha aspas, na nova economia, dizendo e afirmando, então, que sobre as circunstâncias certas, abre aspas, os grupos são notavelmente inteligentes e muitas vezes são mais inteligentes do que as pessoas mais inteligentes no grupo, fecha aspas. Né? Esse autor ele salienta a importância da colaboração e ao observar que, abre aspas novamente, um grande grupo de diferentes indivíduos apresentará previsões melhores e mais robustas e tomarão decisões mais inteligentes do que o mais qualificado tomador de decisões daquele grupo, fecha aspas. Né? Fica claro ali o poder do grupo frente ao indivíduo. Né? A diversidade ela coloca em jogo várias perspectivas culturais para a colaboração, pessoal. Né? A diversidade ela é fundamental. Não apenas assim em termos de um esforço colaborativo que cria resultados mais holísticos do que os esforços individuais, mas também porque cria conhecimento para o maior número de pessoas. E como resultado de estudantes trabalhando em colaboração, o grupo pode gerar muito mais conhecimento, fazendo dessa habilidade, colaboração, um ingrediente-chave para o sucesso do aluno nessa sociedade global de hoje que nós vivemos. Né? Então, a gente percebe, tenta definir a colaboração como, por exemplo, ser colaborativo com outras pessoas. Exemplo desse item. Né? É demonstrar capacidade de trabalhar efetivamente e respeitosamente com equipes, exercer flexibilidade e vontade de ser útil para fazer os compromissos necessários para alcançar um objetivo, um dado objetivo em comum, assumir responsabilidade compartilhada, né, pelo trabalho colaborativo e valorizar as contribuições individuais feitas por cada um dos membros da equipe. E para os professores, então, nesse aspecto dos 4Cs, colaboração, a gente traz algumas reflexões. Então, considerem, professores, as seguintes perguntas, né, para integrar a colaboração nas práticas de sala de aula. A primeira, como você pode modelar eficazmente as habilidades de colaboração para seus alunos? Segunda, como você pode criar um ambiente de aprendizado que enfatiza habilidades de colaboração? Uma terceira questão, como você pode fornecer aos alunos oportunidades substanciais para trabalhar em equipes diversas? Uma quarta questão, como você pode incentivar os alunos a serem colaboradores mais eficazes? E uma última questão, como os professores podem compartilhar, melhorar as suas próprias práticas para aumentar as atividades de colaboração em suas práticas em sala de aula? Né?
E assim nós partimos para o último C, que é a criatividade e inovação. Começo citando o autor, Daniel Pink, né? Ele comentou, abre aspas, né, que o futuro pertence a um tipo muito diferente de pessoa, com um tipo muito diferente de mente. Criadores e empatizadores, reconhecedores de padrões e criadores de significado. Pessoas agora colherão as recompensas mais ricas da sociedade e compartilharão suas maiores alegrias. Fecha aspas, né? Se os alunos, gente, abandonarem a escola sem saber como criar e inovar, eles estarão despreparados, completamente despreparados para os desafios dessa sociedade e principalmente para a força de trabalho desse século. Nesse mundo de concorrência global e automação de tarefas, capacidade inovadora e espírito criativo estão rapidamente se tornando requisitos para sucesso pessoal e profissional. O Sir Kenneth Robinson, eu adoro esse cara, esse pesquisador, né? No YouTube tem vários vídeos dele, muito, muito bacana. Eu aconselho vocês a procurarem. Ken Robinson. Ele é um líder, pensador, palestrante sobre criatividade. Ele disse, abre aspas, né? Criatividade é tão importante na educação quanto alfabetização e devemos tratá-la com o mesmo status. Fecha aspas. De acordo com Sternberg, né, um psicólogo cognitivista, né, que já foi presidente da Associação Americana de Psicologia, indivíduos de sucesso são aqueles que têm habilidades criativas para produzir uma visão de como eles pretendem tornar o mundo um lugar melhor para todos. Eles também têm habilidades intelectuais analíticas para avaliar sua visão e a dos outros, habilidades intelectuais práticas para realizar sua visão e persuadir pessoas de seu valor, e também sabedoria para garantir que sua visão não seja uma visão egoísta, fecha aspas. Né? E um outro pesquisador que eu acho que a maioria conhece, o Howard Gardner, né, das inteligências múltiplas, ele cita que a mente criadora, né, ele cita a mente criadora como uma das 5 mentes que precisaremos no futuro. E para cultivar essa mente, né, ele diz que precisamos de uma educação que inclua, abre aspas, exploração, problemas desafiadores e a tolerância, senão o incentivo ativo de erros produtivos, fecha aspas. Né? Então, gente, criatividade realmente é algo que define praticamente esse nosso século. Né? O potencial para criar define, inclusive, em termos de saúde mental. A gente pode entender criatividade como, por exemplo, quando a gente fala que o indivíduo pensa criativamente. E aí nós temos algumas características, como, por exemplo, ele usa uma ampla variedade de técnicas de criação de ideias, como o brainstorming, né, conhecido como tempestade de ideias. Ele cria ideias novas e valiosas, ambas com conceitos incrementais. Né? Ele elabora, refina, ele analisa, ele avalia ideias originais para melhorar e maximizar os esforços criativos. Mas ele também é uma pessoa que trabalha criativamente com os outros. Olha a colaboração aí, né? E aí nós temos como exemplo, ele desenvolve, implementa e comunica novas ideias para os outros de forma eficaz. Ele é aberto e receptivo a novas e diversas perspectivas, incorpora as contribuições do grupo e o próprio feedback no trabalho. Ele demonstra originalidade e inventividade ao trabalhar e ao entender os limites do mundo real. Ele vê o fracasso como uma oportunidade de aprender, de entender que criatividade e inovação são parte de um processo cíclico, de longo prazo, e de pequenos sucessos e erros frequentes que vão acontecer, não tem jeito, vai acontecer. Tá? E ele também tem uma outra característica, que é o de implementar a inovação, que é, como exemplo, atuar em ideias criativas, né, para criar uma solução tangível e contribuição útil, né, para o campo. E nós podemos trazer para os professores também algumas perguntas para que ele reflita em como integrar, começar a integrar, né, a criatividade e a inovação em práticas da sala de aula. Então, professor, considere as seguintes perguntas. Primeiro,
Como você pode modelar a criatividade e a habilidade de inovação para seus alunos? Segundo, como você pode incentivar a criatividade e inovação na sua sala de aula? Terceiro, como você pode incorporar mais criatividade e inovação em seus planos de aula? Quarta, como você pode incentivar os alunos a ser mais criativos e inovadores? Uma quinta questão, como você e seus colegas podem trabalhar juntos para melhorar suas práticas pedagógicas, né, que envolvem inovação e criatividade? Então vamos relembrar, né, gente, aqui, né? Nós estamos levando o ensino e a aprendizagem rumo ao desconhecido, ao além. A gente não sabe para onde nós estamos indo. Então, os estudantes de hoje eles estão indo além do básico. Eles têm que abraçar os 4 Cs, que são as super habilidades para o século XXI. Comunicação, compartilhar pensamentos, questões, ideias e soluções. Colaboração, trabalhar em conjunto para alcançar uma meta, colocando talento, expertise e potência para trabalhar. Pensamento crítico, perceber problemas de uma nova forma, vinculando o aprendizado através de assuntos e disciplinas. E a criatividade, tentar novas abordagens para realizar objetivos, inovações e invenções. Né? Então, usando esses 4 Cs, né, professor? Deixa eu voltar aqui para a tela. Deixa eu sair aqui do Stop Share. Ok. Então, professor, usando os 4 Cs para envolver os alunos, é imperativo, né, utilizar esses 4 Cs. Como educadores, né, como professores educadores, preparar os alunos para essa nova sociedade global, ensinando conteúdos principais das disciplinas como matemática, português, biologia, história, artes, etc., deve ser aprimorado, mas incorporando pensamento crítico, solução de problemas, comunicação, colaboração e criatividade e inovação. Porque nós precisamos de novas ferramentas para apoiar professores em sala de aulas e profissionais que dão suporte à educação em sua profissão, mesmo quando implementam novas estratégias nas salas de aula. Os educadores, né, os professores, devem refletir sobre quais mudanças são necessárias para enfatizar mais fortemente o pensamento crítico e resolução de problemas. Os educadores também, né, os professores, devem adotar estratégias que acentuam a importância da solução de problemas. Por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, né? É uma das estratégias que provavelmente será muito útil nesse contexto. E podemos também dizer que o desenvolvimento profissional ele deve enfatizar como ensinar pensamento crítico, colaboração, habilidades de comunicação e criatividade. E isso pode ser feito efetivamente em comunidades de aprendizagem, onde colegas trabalham colaborativamente para melhorar as práticas dos 4 Cs em sala de aula. Só assim nós poderemos potencializar o nosso ensino e municiar nossos alunos, né, com aspectos que vão ser fundamentais para que ele consiga sobreviver nesse futuro que ninguém consegue dizer, né, o que vai acontecer. Pensem, né, há 3 meses atrás, quem é que estava pensando em uma pandemia e que nós iríamos ficar dessa forma e que isso vai afetar completamente todos os aspectos da nossa vivência? Os que têm e apresentam maior potencial criativo vão apresentar maior poder de adaptação também, porque eles têm maior variabilidade de comportamento. Tá? Então, professor, eu convido você para desenvolver trabalhos dentro dessa perspectiva do 4C e vou deixar aqui, né, partilhando novamente aqui a minha tela. Opa, onde que está? Só para terminar aqui a nossa fala. Tá aqui, tá, professor? Se você quiser entrar em contato, meu e-mail, Skype, Facebook e o Instagram, tá? Estou à disposição para conversar sobre esse conteúdo, esse material e sobre cada um deles, né? E muito obrigado pela atenção de vocês. Espero encontrá-los em um novo momento. Ok? Tchau, tchau, pessoal.